Muito bem. Eu vi que o Tonhão chegou aí também. Boa noite, Tonhão. E nós já vamos começar. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. O estudo de hoje é uma continuação do estudo de terça-feira, tá? Selene. Então, a Janaína primeiro e a Selene já fica para os próximos. Janaína, pode ler para nós, por favor. Assim terminou a criação do céu e da terra, e de tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas, e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia, e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Obrigado, Janaína. Qual a origem, então, do sábado como um dia sagrado, separado para o Senhor? Está na criação. Desde a criação da humanidade, Deus já criou também um dia específico de relacionamento do homem com Deus, de descanso, de santificação e também um dia de bênção, diz o texto, né? Então, aqui, como nós vimos no estudo anterior, esta é a origem do sábado como dia sagrado. O que diz a lei de Deus? Vamos passar rapidamente por lá também. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versos 8 até o 11. Eu vou continuar ainda com a Janaína e a Selene, vai ser depois. Êxodo 20, verso 8 até o 11. É o segundo livro aí. Estávamos em Gênesis. Um próximo livro já é o livro de Êxodo. Capítulo 20, versos 8 ao 11. Pode ler para nós, Janaína? Sim. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no sétimo dia, descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Muito bem, muito obrigado, Janaína. A Janaína está com numa linguagem mais atual, né? A Bíblia, mais os mesmos significados. Uma vez, gente, eu estava na sala de aula, eu estava na 6ª ou na 7ª série. Devia ter aí por volta de uns 14 anos. Eu acho que é mais ou menos isso. E surgiu um assunto de religião na classe, sobre o sábado, e o Eliselton guarda o sábado, tal, tal. E eu falei, não, gente, realmente eu guardo o sábado, dentro da sala de aula. E perguntaram por quê, e eu falei, porque Deus pede para a gente guardar o sábado desde a criação da humanidade, né? Aí uma mocinha, também da mesma idade minha, uma moça muito legal, assim, ela era professora de catecismo, dos menores ainda, professora, ou fazia parte, não sei. Novinha também, uns 14 anos aí. E ela falou, mas o sábado, o sétimo dia é o domingo, ela me disse. O sétimo dia é o domingo. Eu falei, não, o sétimo dia é o sábado. E ela insistiu que o sétimo dia era o domingo. E ela fez a conta assim, olha só, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí o domingo é o sétimo. Você conseguiu identificar algum erro nessa conta? Ela contou segunda como o primeiro, terça como o segundo, quarta, de quarto como o terceiro, quinta de quinto como quarto. Então, na verdade, esse cálculo está errado. Sexta como quinto? Não. A semana começa no domingo, tá? Primeiro dia da semana. Sexta é o sexto e o sétimo recebe o nome de sábado, tá bom? Então, o dia aqui que fala a Bíblia Sagrada, o sétimo dia da semana, é o sábado, jamais foi o domingo, tá? E o texto bíblico aqui que nós acabamos de ler é muito claro, né? Se você está com uma versão um pouquinho mais antiga, vai dizer assim, ó, lembra-te, essa é a melhor tradução desse texto. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Olha como a Bíblia começa o mandamento, o quarto mandamento. Lembra-te
Deus estava olhando para o futuro e falando, olha, a humanidade vai esquecer. É o único dos 10 mandamentos que Deus nos manda lembrar. E por incrível que pareça, né? É o mandamento que a humanidade esqueceu. E é o que Deus mandou lembrar, tá bom? Mas vamos lá. Agora, a Bíblia também traz um sinal entre Deus e o seu povo na terra. Qual será o sinal entre Deus e o seu povo na terra? Nós vimos no estudo passado que até lá no livro do Apocalipse nos dizia que o povo de Deus nos últimos dias teria 2 características, né? Testemunho de Jesus e guardaria os mandamentos. E agora existe um sinal específico aqui, diz o Antigo Testamento, né? Em Ezequiel. Ezequiel, se você abrir no meio da Bíblia, vai cair em Salmos, aí você vai para o lado direito, até chegar em Ezequiel. Vai passar Isaías, Jeremias, Lamentações e depois Ezequiel. Capítulo 20, verso 20. Esse verso é muito bonito, porque ele fala de um sinal que existe entre Deus e o seu povo na terra. E nós vamos ver qual é este sinal. Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Ezequiel 20, 20. Será que todos acharam? Deixa eu ver. Selene encontrou? Pode ler para nós, Selene, por favor. Excelente. Isso, Oliver. Deixa eu só cumprimentar o pastor Júnior, acabou de chegar. Olha aí que legal. Muito bem-vindo, pastor Júnior. Selene, por favor, pode ler para nós Ezequiel 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Olha que texto, né? O sábado, então, é um sinal entre Deus e o seu povo. É como uma aliança, algo que demonstra que esse é Deus e esse é o povo do Senhor na terra. Imagina só, um sinal não marcado no físico, né? Mas um sinal em atitudes. Aquele que num dia determinado, naquele dia que o Senhor pediu, ele repousa, ele descansa e ele santifica o dia de sábado, né? Deus olha para a terra e fala, esse tem o meu sinal. Não é interessante? O sinal, santificai os meus sábados, diz o texto, pois eles servirão de sinal entre mim e vós, sinal de que nós estamos conectados, tá? Então, Deus nos deu um sinal, e o sinal é a guarda do sábado como dia do Senhor. Vamos continuar. Qual o dia sagrado observado no Novo Testamento? Bom, nós já vimos esse texto, mas vamos ver de novo, tá bom? Lucas, vimos na terça-feira, né? Lucas, capítulo 23. Está lá no Novo Testamento. Lucas é um dos evangelhos, né? Lucas, capítulo 23. Versos 55 e 56. Evangelho de Lucas, você vai... Primeiro dos evangelhos é Mateus, depois Marcos e então Lucas. No capítulo 23, versos 55 e 56. Todos encontraram? Eu vou pedir novamente a ajuda da Selene. Todos acharam Lucas, capítulo 23? Selene, lê para nós, por favor, os versos 55 e os 56. Tá. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Muito bem, Selene. Tem um pastor muito conhecido no meio evangélico, estou tentando lembrar o nome dele, ele fala muito sobre política.
Silas Malafaia. Alguém conhece o pastor Silas Malafaia? Selene, Sandra. O pastor Silas Malafaia, ele fala assim com bastante autoridade, né, sobre política, também assuntos religiosos. E um dia eu fiquei muito decepcionado com ele. Eu ouvi ele falando, alguém fez a pergunta do sábado para ele, ele falou, não, o sábado realmente é um dia sagrado, mas no Antigo Testamento, não no Novo. E a pessoa perguntou, mas como que ele não está mais no Novo? Aí ele disse, não, é porque todas as regras do Antigo Testamento, você tem que ter pelo menos uma confirmação dela no Novo. Olha só, o pastor Silas Malafaia falou isso. E ele disse que não tem nenhuma confirmação de que o sábado continuou sendo um mandamento no Novo Testamento. Gente, olha para esse texto aqui. E no sábado, final do verso 56, descansaram, segundo o quê? Segundo o mandamento. Tá bom? E esse é um verso. Na semana passada nós lemos vários. Nós lemos, inclusive, um verso que era um costume de Jesus ir nos sábados na sinagoga. Depois, os apóstolos continuaram guardando o sábado, tá bom? Então, não é tudo, com todo respeito ao pastor Silas Malafaia, né? Mas não é tudo que um pastor fala que a gente deve acreditar. Ele falou um absurdo. Eu percebi que ele não sabia nem o que estava falando, sabe, no meio da fala dele. Existem dezenas de versos que confirmam a observância do sábado no Novo Testamento, e esse é um deles. Quem guardou o sábado foi a própria mãe de Jesus aqui, tá? Respeitou o sábado no dia da morte do seu filho, tá joia? Então, o sábado é um dia sagrado de Gênesis ao Apocalipse. Se alguém te perguntar por que você guarda o sábado, você vai dizer, porque Deus guardou, porque Moisés guardou, porque todos os apóstolos guardaram, porque Jesus guardou, tá bom? É isso aí, simples assim. Então, vamos lá. Agora nós vamos entrar basicamente no estudo de hoje. Começa agora, tá? Foi uma recapitulação até agora do estudo passado. Qual, então, a origem da guarda do domingo na igreja cristã que você deve estar se perguntando? Muito bem. A origem da guarda do domingo na igreja cristã começa com este homem que eu estou mostrando aí. É uma imagem dele, né? Seu nome é Constantino, o Grande, né? Constantino foi um imperador romano que reinou aí no século IV depois de Cristo. O Império Romano teve este homem como imperador. E você vai perceber que tem tudo a ver a história desse homem com a mudança do sábado para o domingo e ele entrando na igreja. Olha só, acompanhe comigo esse texto. O Império Romano passava por um momento difícil quando Constantino assumiu o trono. Além das guerras e problemas políticos, Constantino também encontrou um império dividido entre duas religiões antagônicas, paganismo e cristianismo. Eu vou te explicar aqui esse texto. O imperador Constantino assumiu o trono e o reino estava dividido. Não bastassem as guerras exteriores e os problemas políticos que ele já enfrentava, num reino muito grande, que foi o Império Romano, internamente o império estava dividido por duas religiões que eram antagônicas. A expressão antagônicas quer dizer totalmente contrárias. Religiões que não se misturavam, não tinha jeito. Então, você pode até se lembrar que foi no Império Romano que os cristãos eram mortos no Coliseu, lembra? Existia o Coliseu Romano, colocavam os cristãos lá dentro, depois soltavam animais, os animais comiam as pessoas, ou vinham soldados e matavam os cristãos. Existem muitas histórias, assim, de cristãos que foram mortos no Coliseu Romano. Os romanos não aceitavam os cristãos, tá? Mas o imperador Constantino, ele quis acabar com isso. Fora, paganismo e cristianismo já chega de tantos problemas que nós temos que unir a nossa população, tá? Unir, inclusive, no sentimento religioso. Mas antes eu quero mostrar para vocês, em pelo menos 3 tópicos, existem outros, que o paganismo e cristianismo são diferentes, antagônicos, completamente contrários. Dá uma olhadinha nessa tabela que eu estou mostrando aí. Para os pagãos, olha só, os pagãos possuem aí a adoração a vários deuses, tá? No Império Romano, por exemplo, no Império Babilônico, eles adoravam o sol, a lua, as estrelas, adoravam os animais, adoravam deuses da imaginação deles, né? Imaginavam o Império Grego, né? A Grécia fez muito isso.
um Deus esse, o Deus aquele, né? Da imaginação deles, Deus das águas, Deus da fertilidade, tinha Deus de todas as coisas. Então, o paganismo, ele possui vários deuses. E os cristãos? Um único Deus. Tá? O cristianismo aceita somente um único Deus, criador de todas as coisas. Então, o paganismo é politeísta, né? E o cristianismo monoteísta. Agora, os pagãos adoram também imagens. Os pagãos faziam imagens dos seus deuses, né? Era comum ele fazer uma imagem para adorar esta imagem. Já no cristianismo, as imagens eram proibidas. Você está percebendo as diferenças? E são antagônicas, são completamente contrárias. Adoração de vários deuses e o outro só um Deus. Adoração de imagens e o outro totalmente proibida a adoração de imagens. E tinha algo a mais de antagônico entre paganismo e cristianismo. Para os pagãos, o dia sagrado era o domingo. Para os cristãos, qual é o dia sagrado? O sábado, tá bom? E foi assim até aí o 3º século e comecinho do 4º século. Pagãos adorando o domingo e cristãos o sábado. Constantino, então, teve uma ideia de fazer essas diferenças diminuírem. E, aos poucos, o paganismo foi entrando na igreja, gente, na igreja primitiva. Como, por exemplo, essa questão da adoração de imagens. Eles pensaram assim, bom, o pagão gosta de imagem, o cristão não gosta. Mas o cristão gosta dos apóstolos. Então, vamos fazer imagens dos apóstolos. Então, começaram a fazer imagens dos apóstolos e colocar dentro das igrejas. Estava satisfazendo cristãos e pagãos, mas já estavam quebrando o mandamento. E sobre o dia, os pagãos gostam do domingo, os cristãos gostam do sábado. Vamos falar que os 2 dias são sagrados, então, eles pensaram, para agradar os dois. Mas foi passando o tempo e o domingo foi ganhando relevância. O domingo ficou se tornando ali o dia de festa, por isso que fala guardar domingos e festas, né, no catecismo. E o sábado ficou um dia de não fazer nada. Até que chegou um dia que o Constantino decidiu fazer uma lei para que todas as pessoas no Império guardassem o domingo como dia sagrado. E eu vou mostrar essa lei para vocês, tá bom? Aqui esse texto diz que aos poucos, né, foram introduzidos na igreja os costumes pagãos, como eu narrei, até que no dia 7 de março do ano de 321, o imperador Constantino publicou uma lei transformando o domingo como dia sagrado. Observe só esse texto. É o texto do Código Justiniano, tá? Codex Justinianus. Está escrito assim, que os magistrados, para mim não está aparecendo a parte de cima aqui, que os magistrados e quem mais? Alguém pode ler que está escrito na parte de cima aqui, que sumiu o meu? Que os magistrados... As pessoas que residem nas cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Aos moradores do campo, porém, tá bom? Tá joia. Muito obrigado, Marisa. Eu não estava conseguindo só ler a parte de cima. Então, aos magistrados e a todas as pessoas que residem nas cidades, magistrados são juízes, tá? E todos aqueles que moram na cidade, bem como os comerciantes, repousem em que dia? Disse Justiniano, por lei, no venerável dia do sol. Do sol. Você sabe qual é o venerável dia do sol? Eu vou te mostrar hoje, de forma muito clara. Já vou até adiantar, é o domingo. Domingo era o dia máximo da adoração pagã, que era a adoração ao sol, ao Deus Sol, tá bom? Então, esse aqui é o texto. Aí o restante do texto aqui fala que a única exceção que poderia trabalhar no domingo eram aqueles que trabalhavam na roça, porque eles não poderiam perder a roça e tal, então poderia trabalhar no domingo. Mas todas as pessoas que trabalhavam na cidade, era proibido trabalhar no domingo. Isso daqui foi evoluindo, até que a pessoa poderia ser até presa se trabalhasse no domingo. Então, Constantino declarou o domingo como dia aí de descanso, no lugar do sábado. Olha só, o dia sagrado do paganismo sempre foi o domingo, chamado de o venerável dia do sol. Gente, eu vou falar diretamente, tá? Satanás sempre imitou as coisas de Deus. Deus tem um dia, ele colocou o outro, tá? Então, sábado, dia do Senhor, dia pagão, o domingo de adoração ao sol.
Tem alguém aí que é bom de inglês? Sabe o que quer dizer essa palavra? Sunday. Sunday. Sunday quer dizer domingo. Tá? E se nós dividirmos a palavra aqui, você vai ver que sun é sol, quer dizer sol. Olha, Sunday. Então, sun é sol e day é dia. Sunday. Domingo é o quê? Dia do sol. Tá? Até mesmo na origem aí da palavra, a gente já identifica o costume pagão de que o domingo é o dia do sol, do venerável dia do sol. Eu vou falar algo mais para vocês. Que dia que Jesus nasceu? Que dia que Jesus nasceu? Alguém sabe? Me falar? Sandra, vou pedir sua participação. Libera o áudio aí. Dia 25 de dezembro, dizem, Natal. Olha só. E se eu te falar que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, você vai ficar muito decepcionada? Não, eu acredito. Selene, você já sabia que Jesus não tinha nascido no dia 25 de dezembro? É impossível, tá? A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo e eles foram avisados por anjos e eles foram imediatamente até o lugar. Mas no dia 25 de dezembro é muito frio naquela região, mas frio que os animais não ficam no campo, e muito menos os pastores. Não é época de estar com os animais do campo e os pastores ali, tá? Então, há estudos que mostram outros meses que Jesus poderia ter nascido. O fato é que no dia 25 de dezembro, Jesus jamais nasceria. Você levantou a mão, Sandra? O som seu, então. Até porque contradiz, né, os meses, né? Dezembro vem de 10, não vem de 12. Olha, isso é uma coisa que eu queria até falar disso, tem pouco tempo, mas eu vou mostrar alguns textos aqui, depois eu posso falar um pouquinho disso daí também. Mas olha só, a Bíblia não fala o dia do nascimento de Jesus. Como é que eles sabem que foi dia 25? Na verdade, gente, o paganismo foi tão misturado com o cristianismo que existia uma data no ano, olha, a cada semana existia uma data para adorar o sol, que era o domingo. Mas existia um dia no ano, que era um dia especial, o dia mais importante do ano para a adoração do venerável sol. Sabe que dia era esse? 25 de dezembro. Então, para misturar a data preferida dos pagãos com o cristianismo, vamos falar então que Jesus nasceu nessa data. Vai agradar todo mundo. Olha que coisa. E o cristianismo foi sendo misturado com o paganismo, tá bom? Não quer dizer que você não possa comemorar o Natal, mas saiba que Jesus não nasceu nessa data. Tá? A origem dela é uma data pagã. A Bíblia, quando ela quer que a gente comemore alguma coisa, ela fala expressamente. Em nenhum lugar está falando para a gente comemorar a data do nascimento de Jesus, tanto que a Bíblia nem fala esse dia, tá bom? Não fala nem que dia da semana foi. Agora, o sábado ela é expresso como dia sagrado. Mas vamos lá. Então, a origem do domingo está aí, tá bom, gente? Constantino, o imperador, é quem mudou e fez uma lei para que as pessoas guardassem o domingo como dia sagrado, como dia de descanso. Mas depois, tempos depois, para adaptar aí a Bíblia, adaptar o cristianismo, eles inventaram uma desculpa para a guarda do domingo, que foi a desculpa de que Jesus ressuscitou no domingo. Por isso, se ele ressuscitou no domingo, esse dia, agora, fica trocado o sábado pelo domingo. Eu quero ler com vocês, se em algum lugar desses textos, vamos ler aqui o dia do nascimento de Jesus na Bíblia. Se vocês vão ver se algum desses textos fala que Jesus trocou o sábado para o domingo, tá bom? Vamos lá? Se você está em Lucas 23, exatamente na morte e ressurreição de Jesus. Verso 56, eu vou ler. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Capítulo 24, 1 agora. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E aí, se a gente continuar a leitura, nós vamos ver que o anjo apareceu, falou para elas que ele tinha ressuscitado e tal. Mas não tem nenhum lugar que falou agora,
O sábado foi trocado para o domingo. Nada disso, não tem nada disso, nada. Nem dá a entender. Olha só. Então, a ressurreição de Cristo foi uma desculpa para justificar aquilo que Constantino já havia feito, de trocar o sábado pelo domingo, tá bom? Gente, e até hoje, a humanidade está guardando o domingo como o dia do Senhor. E você vai dizer assim, mas Eliselton, como que aconteceu um negócio desse? Eu tenho comigo que este é o maior engano da história da humanidade, tá? Para não falar coisa assim, um pouco mais grave ainda. Mas o fato é que Deus não foi pego de surpresa. A Bíblia já falava que isso ia acontecer. Esse assunto é tão sério que a Bíblia já dizia que isso ia acontecer. Inclusive, o próprio Deus já falava, lembra-te, olha, o único dos mandamentos que fala, não se esqueça, você é meu servo, meu fiel, não se esqueça, é o sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Agora, observe essa profecia lá de Daniel. Daniel, capítulo 7. Daniel 7, verso 25. Esse capítulo 7 de Daniel, se vocês quiserem, em uma segunda etapa, em outro momento, nós podemos estudar algumas profecias. Não sei se você gosta de profecia, tá? Mas essa nossa série, nós não vamos ter as profecias. A gente pode fazer em uma outra, se vocês sentirem vontade. A proposta nossa já está quase acabando, viu? Estamos chegando no final da nossa série. Eu quero parabenizar vocês, os fiéis aí, que estão ficando até o finalzinho. Ó, capítulo 7, verso 25 de Daniel. Será que todos já acharam Daniel? Aqui está falando de um poder que se levantaria no mundo e que faria muitas coisas, tá? Esse poder se levantaria e faria muitas coisas. E eu já vou dizer que é um poder romano. Nós acabamos de ver que veio do Império Romano a mudança da lei de Deus, tá bom? Mas agora vai falar não só do império como o poder civil, mas também do poder religioso, ou seja, uma igreja que surgiu de Roma. E eu vou usar as palavras aqui bem diretas para você. Você já ouviu falar na Igreja Católica Apostólica Romana? Já ouviu? Ela é que deriva de Roma. Então, olha só o capítulo 7 de Daniel, no verso 25. Eu vou ler para você. Proferirá palavras contra o Altíssimo, esse poder, né, religioso. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Observe o seguinte, como começa esse verso. Diz que esse poder vai proferir palavras contra o Altíssimo, quer dizer, proferir palavras contra Deus. E eu vou te mostrar já, daqui a pouquinho, como que ele fez isso, tá? Proferindo palavras contra o Altíssimo. Agora, magoará os santos do Altíssimo. Sabe o que quer dizer essa expressão? Quer dizer que o povo de Deus seria perseguido. Você sabia que a Igreja Católica perseguiu os cristãos por muitos anos? E muitos cristãos foram lançados nas fogueiras por ordem de padres e do Papa? Sabia disso ou não? Então, se você não sabia, eu quero dizer que não foram 10 pessoas, nem 100 e nem 1000. Foram milhões. Tá bom? Isso é chamado de período negro da história. O período da chamada Santa Inquisição. Se você quisesse ter uma Bíblia em casa e estudasse a Bíblia, você já poderia ser lançado nas fogueiras. Tá? Proibido. E Martinho Lutero, só no ano 1500, que se levanta contra isso. Tá bom? Mas, olha só, e no final, no meio do texto, diz assim, e cuidará em mudar os tempos e mudar o quê? A lei. Aqui já está falando, olha a profecia, gente, que esse poder que se levantaria no futuro iria mudar a lei de Deus. E a Sandra falou agora há pouco, né, sobre o calendário. Sandra, você está certíssima, sabe? Foi mudado o próprio calendário, né? Até o mês de dezembro é 10, não é 12, né?
Novembro, ó, novembro é de 9, mas no calendário está 11, tá? Não vou entrar em todos esses temas, só para mostrar que você me lembrou aí que, de fato, mudaram os tempos, o calendário, e mudaram os tempos que se refere à lei de Deus. A lei de Deus manda guardar o quarto mandamento. Colocaram no domingo. Mudariam a lei de Deus. Eu pergunto, alguém tem poder, autoridade para mudar a lei de Deus, gente? Algum ser humano tem autoridade para falar, Deus falou que é o sétimo, mas é o primeiro? Deus falou que é o sábado, mas é o domingo? Nenhum ser humano tem essa autoridade. Se Deus vai mudar a sua própria lei, ele mesmo tem que dizer. Eu não sei se você já leu todo o contexto da entrega da lei dos mandamentos, mas Deus ele mandou Moisés subir no monte, o monte tremia, tinha fumaça, som de trombetas, o povo ficou lá fora, tudo morrendo de medo, e Deus entregou a lei, escrita pelo próprio dedo de Deus, em tábuas de pedra. Aí vem o ser humano e fala, não, eu mudei. Você mudou que jeito? Com uma caneta. Uma caneta de um homem muda o que o dedo de Deus escreveu? Jamais, né? Mas isso era profético que aconteceria. Agora, olha só, 2 Tessalonicenses. Esse texto é um pouco mais difícil de achar. Está lá no Novo Testamento, mas vocês vão conseguir. Tá? Vai passar Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai passar Atos, Romanos, Coríntios, e vai indo. Vai passar o livro de Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. É 2 Tessalonicenses, tá bom? 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 3 e 4. 2 Tessalonicenses, podem achar aí com tranquilidade. Capítulo 2, versos 3 e 4. Enquanto você vai achando, eu quero te lembrar, eu fiz um convite para vocês no último estudo. Vocês estão lembrados? Qual foi o convite? Este sábado vai ter um pregador internacional na Igreja Central. Sou eu. Então você está convidado para ir lá assistir, tá bom? Sábado pela manhã, às 9 horas da manhã. Então, olha, 2 Tessalonicenses, será que todos acharam? Capítulo 2. Achou, Sandra? Sim. Capítulo 2, versos 3 e 4. Está escrito assim: ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Deixa eu explicar um pouquinho antes aqui o contexto desse verso. Olha para o que está escrito no título do capítulo 2. A minha Bíblia está escrito assim: a vinda do Senhor, o título lá do capítulo 2, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Então, no contexto é da vinda do Senhor. E o apóstolo Paulo fala, gente, não se enganem, Jesus não vai voltar sem que antes venha a apostasia. Apostasia quer dizer o afastamento da verdade, a mudança da verdade pelo erro. Vamos ler de novo? Capítulo 2, verso 3. O apóstolo Paulo já estava olhando para o futuro, fazendo uma profecia de que viria a apostasia. Olha lá, capítulo 2, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engana, porque isso não acontecerá. Isto que é a volta de Cristo. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que é esse homem da iniquidade? Iniquidade quer dizer pecado, tá? Transgressão. O que esse filho da perdição, da iniquidade, ia fazer? Está no verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Gente, eu vou falar novamente com palavras bem diretas, vocês já estão bem grandinhos, e já vieram até aqui nessa jornada. Quem é esse homem que se assenta como se fosse o próprio Deus? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Ostenta como se fosse o próprio Deus, na verdade está se levantando contra Deus, diz o texto. Quem pode perdoar pecados, eu pergunto? Quem é o único que pode perdoar pecados? Só Deus.
Só Deus, Marisa, muito bem. Só que tem uma pessoa na Terra que diz que pode perdoar, que consegue perdoar pecados, sabia? Essa pessoa é o Papa. Tá? Inclusive, ela perdoa pecados, e na Idade Média, sabia que o Papa vendia o perdão? É a chamada venda de indulgências. Já ouviu falar nisso, Selene? O Papa vendia o perdão. Se você quisesse ser perdoado, você tinha que pagar. Aí vinha uma cartinha assinada pelo Papa, está perdoado e tal. Agora, se você quisesse pedir perdão até pelos seus pecados que você ainda ia cometer, você pagava um pouco mais. E você conseguia ficar perdoado. Imagina quanto dinheiro a igreja arrecadou. Por isso a Igreja Católica, hoje, é a instituição mais rica do planeta. Ninguém tem tanta terra quanto a igreja. A igreja tem reservas de ouro. A Igreja Católica tem um banco, o Banco do Vaticano, tá? Sabe que Vaticano ali, o Vaticano é um país, tá? E o Papa ali é como se fosse o seu rei. É o seu rei, na verdade. E só de obras de arte que a igreja tem do período da Idade Média, tem um valor incalculável. Incalculável. Tá bom? Mas eu quero te dizer mais. Se você quisesse pagar os seus pecados que você cometeu ou que iria cometer, você poderia comprar o perdão. Agora, se você quisesse comprar também já o perdão para toda a sua família, você podia. Se você quisesse comprar até o perdão para aqueles que já morreram, para garantir que eles fossem para o céu, bastava você pagar um pouco mais ainda. Então, as pessoas que eram ricas davam fortunas para a igreja. Tá? Então, a igreja, o Papa começou a perdoar. E perdão, gente, é prerrogativa de Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Lembra que Jesus, nós lembramos desse texto? Jesus, desceram um homem assim diante dele, um aleijado, e Jesus falou para ele, ó, perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus falaram, não, só Deus pode perdoar pecados, esse homem não tem poder. E Jesus fala assim, bom, o que é mais fácil dizer para perdoar os pecados desse homem ou falar para ele se levantar e andar? Né? Aí Jesus fala assim, levanta-se e anda. E ele diz, isso foi para que eles entendessem que eu tenho autoridade para perdoar pecados. Perdão de pecados é só para a divindade que pode perdoar. Bom, mas ele se coloca como se fosse o próprio Deus. Outra forma de se levantar contra Deus, contra tudo que se chama Deus, é na intercessão. Gente, quem intercede por nós? No céu. Jesus, Helena, isso mesmo. Jesus Cristo é o nosso intercessor, mas a igreja inventou um monte de intercessores. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. A Ave Maria está lá intercedendo, hein? A Bíblia não fala que ela é intercessora. Há um só intercessor entre o homem e Deus. Há um só mediador, diz o livro de Atos, do capítulo 4, que é Jesus Cristo. Mas, além de Maria, colocaram Pedro, João, todo mundo. Você pode orar para todo mundo. Se você quiser, inclusive, você tem um santo para tudo quanto é coisa, sabia? Se você quiser casar, tem um santo. Vamos ver se vocês são bons nisso. Quem é o santo casamenteiro? Vamos ver. Santo Santo Antônio. Antônio. Santo Antônio. Ah, tem mulher aí que já orou para o Santo Antônio, rezou, né? Ó, e se você perder alguma coisa, quem é o santo? São Longuinho. São Longuinho? Alguém falou, eu acho que é isso mesmo. E se você... Eu acho que é São Longuinho. Eu acho que é também. Você sabe que tem até um santo das causas perdidas, né? Santo Expedito. Você contratar um advogado, ele perder sua causa, ainda tem o santo lá. Olha como o santo intercede. E tem santo para tudo quanto é coisa, sabia? E para não falar que faltou dia, a igreja inventou tanto santo que até hoje eles declaram santos. Outra coisinha, que é prerrogativa de Deus, eles estão lá, o Papa, numa canetada, ele fala quem é santo e quem não é santo. Vocês já viram isso? Ele beatificou tal pessoa, beatificou tal pessoa. Quem é o Papa, né? Aí, como tem mais santo do que dia, eles inventaram até um dia que é de todos os santos. Não é verdade isso? Conhece esse dia? Percebe como que a palavra de Deus foi sendo adulterada e o Papa acabou se assentando como se fosse o próprio Deus? E não bastasse, e ninguém ostenta tanto quanto o Papa, gente. Quanto a Igreja Católica. Se você for lá no Vaticano, você vai ver como as coisas são suntuosas, grandes. Tá bom? Olha ele aí, assentado como num trono, né? Olha só.
venerado. Quando ele chega nos lugares, ele permite que as pessoas se dobrem diante dele, beijem a mão dele. Nenhum anjo permitia que um apóstolo se curvasse diante do anjo. E o Papa sim. Porque ele se autodenomina o vigário filho de Deus. Ele é o representante de Deus na terra. Bom, vamos dar uma olhadinha para os mandamentos? Eu estou assustando alguém com esse estudo? Tem alguém ficando assustado aí? Deixa eu ver. Tem alguém ficando assustado aí? Está assustada, Selene? Não? Então vamos lá. Não. Vamos um pouquinho mais ainda, para você entender tudo. Compare os 10 mandamentos da Bíblia com os 10 mandamentos do catecismo. E agora, muita atenção que você vai entender como é que a lei de Deus foi mudada, tá bom? Observe aí, qual é o primeiro do seu lado esquerdo? Está a Bíblia, do lado direito, o catecismo. O primeiro mandamento da Bíblia é: não terás outros deuses diante de mim, correto? O primeiro mandamento do catecismo é amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo bem, tá igual. Tá assim, parecido, pelo menos. Agora, o segundo mandamento da Bíblia: não farás para ti imagem de escultura. Qual o segundo mandamento? Opa, tiraram imagem de escultura. Na Bíblia proíbe, está no Êxodo, no mandamento. Mas a igreja faz imagens, então eles tiraram esse mandamento. Agora, o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Na Bíblia, não pode dizer o nome de Deus em vão. É o terceiro. Lá no catecismo, esse virou o segundo. Porque eles tiraram, na verdade, o segundo, que era o que proibia de fazer imagens. Então, ficou faltando. Aí eles pularam aquele lá, e o terceiro virou o segundo. E aí vai sempre faltando um. Olha o quarto mandamento da Bíblia: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aí o terceiro mandamento do catecismo: guardar domingos e festas. Ó, tá, já mudaram de novo aqui. Aqui mudaram o sábado e domingo. E tiraram aquele da escultura, por isso está faltando um. Quinto, honrar pai e mãe na Bíblia. O quarto deles que está honrar pai e mãe. Sexto na Bíblia: não matarás. O quinto deles está não matar. Sétimo, não adulterar. O sexto deles é não pecar contra a castidade. É a mesma coisa, tá? Depois, o oitavo da Bíblia: não furtarás. E o deles, o sétimo é que eu não furtar. Deixa eu só mexer aqui um pouquinho para mudar a minha tela. Pronto. Para eu enxergar. Agora, o nono, olha só, vem faltando até aqui. O nono é: não dirás falso testemunho. O não dirás falso testemunho deles é o oitavo. Aí o 10º mandamento da Bíblia é: não cobiçar a casa do teu próximo, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar nada. E o que a igreja fez? Dividiu o 10º mandamento em 2. Colocou não desejar a mulher do próximo, no 9º, e no 10º não cobiçar coisas alheias. Perceberam? Como eles tiraram um lá do começo, teve que dividir em 2 o último. Mas o último é exatamente não cobiçar. E dentro do próprio mandamento está não cobiçar a mulher, não cobiçar a casa, não cobiçar nada. E olha só que coisa incoerente que ficou. O 9º mandamento do catecismo: não desejar, não cobiçar a mulher do próximo. E o 10º: não cobiçar coisas alheias. Mas a mulher também é alheia, né? Sabe? Então, ficou isso daqui. Percebe como a lei de Deus foi mudada, adulterada? Igualzinho já dizia a profecia de Daniel. Não é incrível? Não é incrível? Vocês estão percebendo por que a Bíblia fala tanto, né, desse mandamento e ele é esquecido? É uma mudança, o ser humano, o homem mudou a lei de Deus, tá bom? Mas lembre-se, é característica do povo de Deus guardar os mandamentos, do jeito que estão na Bíblia. Ó, por mais que houve perseguição na terra, por mais que houve tudo que aconteceu, em toda a história, Deus sempre teve um povo que guardou os seus mandamentos. Sempre, tá? Agora, um ser humano pode mudar a lei de Deus? O que nós vamos fazer? Obedecer à lei dos homens ou à lei de Deus? O que você prefere? Obedecer à lei dos homens ou à lei de Deus? Dá uma olhadinha lá em Mateus. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, verso 9.
Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 9. Mateus 15, verso 9. Algum voluntário para leitura? Eu leio. Ótimo, Márcia. Pode ler? Pode. Mas em vão me adoraram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Muito bem, Márcia. Olha, que texto. Ele diz assim, é Jesus falando. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Gente, não adianta nada dizer que está adorando a Deus, mas por um preceito, uma lei humana. É vão, em vão, tá bom? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha o que diz agora em Atos, capítulo 5, verso 29. Um pouquinho para frente aí. Vai passar Marcos, Lucas, João, e já vai chegar em Atos. Capítulo 5, versículo 29. Eu vou perguntar de novo, e agora? O que nós vamos fazer? E agora? O que nós vamos fazer? Atos 5, verso 29. A minha oração para você, oração sincera, é que a sua resposta seja como a de Pedro aqui, ó. Pedro estava correndo risco de ser preso, sabe? Pedro, eles estavam falando para ele não falar mais de Jesus, não pregar mais. E ele então deu essa resposta em Atos 5, verso 29. Então Pedro, todos acharam? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso quer dizer que o que importa, na verdade, nesta vida, gente, é obedecer a Deus. Tá bom? E eu faço um apelo para você hoje, um apelo muito forte. Tá? Decida servir ao Senhor completamente. O livro de Tiago nos diz que aquele que transgride um mandamento, transgride os 10. Tá? Não adianta, vou andar correto em 9. Não, tem que ser nos 10. A gente tem que decidir ser leal a Deus. Olha, você veio até aqui, está estudando até aqui. Então, tome uma decisão também, tá bom? De observar o dia sagrado do Senhor. Não é o dia sagrado do Eliselto, não é o dia sagrado, não, de um pastor, não, é do Senhor. O Senhor que pediu, simples assim. É o seu relacionamento com Deus. É o seu relacionamento com o Criador. Ninguém substitui isso, nada substitui o nosso relacionamento pessoal com Deus. É aí que nós vamos crescer como pessoa, é aí que nós vamos entendendo mais o nosso propósito como criatura, com o relacionamento com o nosso Criador, do jeito que Ele escolheu, não do jeito que eu escolho. Sabe que essa história do homem fazer a coisa do jeito que ele quer é antiga. Deus pediu para, assim que o homem e a mulher pecaram, né? Deus pediu que um animal fosse sacrificado. E Abel trouxe um animal e sacrificou, uma ovelhinha. Caim não quis trazer uma ovelha. Ele trouxe frutos da terra. A Bíblia diz que ele trouxe o melhor que ele tinha da terra. As melhores frutas ele trouxe para oferecer para o Senhor. Mas o Senhor tinha pedido frutas? Não. Era um sacrifício de um animal. Não adianta eu fazer a minha vontade, ainda que a minha vontade seja a melhor. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, tá bom? Eu quero mostrar para vocês aqui o último slide, que está em Josué 24:15. Nem precisa olhar lá, se você quiser marcar para ler depois. Josué 24:15. Josué, ele fez um sermão para o povo, né, de Israel. É um sermão bonito, ele tem palavras bonitas. No final, ele fala assim, ó, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Se vocês quiserem servir Baal, ele diz, pode servir. Mas eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você consegue ler comigo esse texto agora, para a gente terminar? Lê junto comigo aí. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decida servir ao Senhor completamente, tá bom? Que nada mais fique entre você e o Senhor. Que Deus te abençoe. Concluímos mais um estudo. Estamos chegando ao final da nossa série. Eu vou dar uma confirmadinha, mas faltam poucos estudos. Que Deus abençoe você nesse conhecimento que você está adquirindo. E te espero no sábado lá na igreja, tá bom? Às 9 horas da manhã. Alguma pergunta? Então nós vamos orar. Quero orar por você, pela sua casa, para que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua família, tá bom? E nos dê uma boa noite. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de estudo. Nós vimos, bom Deus, que um mandamento tão claro foi alterado pelo homem. E nós não queremos, Senhor, transgredir a Tua palavra. Nós queremos, bom Pai, do fundo do nosso coração, Te amar, Te respeitar. Aprendermos, bom Deus, de Ti. Por isso, Senhor, nos ajude na decisão que tomamos nesta noite. Que possamos ser fiéis ao Senhor e que a bênção recaia sobre nós, sobre a nossa casa, nossos filhos. Abençoe, Senhor, cada pessoa que tomou essa decisão nesta noite. Também aqueles que irão assistir a gravação. É o que eu te peço, bom Deus, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.